Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, eu aqui novamente trazendo sempre um assunto interessante sobre sua saúde. E hoje eu queria conversar com vocês sobre alguma coisa um pouquinho diferente. Vocês já notaram que tem pessoas que sistematicamente ficam doentes, ou com doenças simples ou até mais complexas? Por exemplo, sempre estão resfriadas, ou eventualmente pegam aí uma pneumonia, ou muitas vezes uma infecção intestinal. E tem outras pessoas que dificilmente ficam doentes. O que tem a ver uma pessoa com outra? Qual é a diferença? É o sistema imunológico. Pois é, e hoje eu quero conversar com vocês sobre o sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa. Tem pessoas que geneticamente já têm uma certa deficiência da imunidade e com isso são mais propensas a doenças de um modo geral. Ou então são pessoas que podem ter alguma doença adquirida que também compromete a imunidade. Por exemplo, a AIDS é uma doença que agride justamente a imunidade. Existem as doenças autoimunes que também acabam agredindo a imunidade de uma forma um pouco mais específica. Existem pessoas que utilizam aí determinados medicamentos que também têm a condição de diminuir a imunidade. Por exemplo, um deles que é muito utilizado na atualidade, que a gente pede cautela, é o corticoide, que é utilizado por uma série de coisas, para processos infecciosos, processos inflamatórios, processos articulares, e com isso começam a comprometer a imunidade quando utilizados de uma forma inadequada. Mas existe uma condição geral que faz com que você possa melhorar a sua imunidade. A imunidade não é alguma coisa em que você aperta um botãozinho, você liga e você está imune, e você aperta novamente o botãozinho e a sua imunidade acaba diminuindo. Não, é um processo crônico, é um estilo de vida. E existem algumas coisas que são fundamentais. A primeira delas é o sono. Nós sabemos que uma das coisas que contribuem muito para melhorar a nossa imunidade é o sono. O sono repousante, o sono tranquilo, e se recomenda de dormir de 7 a 9 horas por dia. Isso faz com que você tenha uma boa recuperação das suas energias e melhore muito a sua imunidade. Então, dê condições ao seu organismo de repousar, de dormir pelo menos de 7 a 8 horas por dia. Evite aí no final da noite ou antes de ir para a cama para dormir, evite ficar usando muito telas de computador, de celular, e com isso você vai diminuindo um pouquinho vamos dizer assim, as suas energias, e você consegue dormir adequadamente. Uma outra condição é o exercício físico. É importante que você tenha o exercício físico. O exercício físico estimula a nossa imunidade, então é interessante que você faça exercícios 3 a 4 vezes por semana. Não precisa ser alguma coisa muito intensa, porque pelo contrário, se também você se exercita ao excesso, pelo contrário, você acaba comprometendo as suas energias e pode, inclusive, a coisa inverter. Você ter um decréscimo da imunidade por você gastar muito as suas energias, o seu potencial.
Então, é sem exagero, exercícios de não muito grande impacto, mas é ter uma constância aí de 3 a 4 vezes aí por semana. Uma alimentação, a gente sabe que a base da imunidade é a produção de anticorpos, que a base deles são as proteínas. Então é importante que você tenha uma alimentação balanceada, uma alimentação bastante diversificada, em que tenha frutas, verduras, legumes, uma proteína animal, pode ser ovo, pode ser frango, pode ser carne, e de preferência alguma coisa que seja variado. Não adianta você comer só um tipo de proteína, que isso não vai resolver. Tem que ser alguma coisa realmente diversificada. A diversificação na alimentação faz com que você consiga ter elementos para produzir todos os seus anticorpos que o seu organismo necessita para fortalecer o seu organismo. O estresse é um outro grande vilão que muitas vezes prejudica a sua imunidade. Quando você está estressado, ansioso, deprimido, você libera cortisol, e o cortisol faz com que você tenha um gasto energético, um gasto dos seus nutrientes muito grande. Então, na medida do possível, você ter aí um controle adequado aí do seu estresse, procurando ter uma vida mais tranquila, uma vida mais serena, com bastante tranquilidade. Isso vai auxiliar em muito a formação aí dos seus anticorpos e melhorar muito a sua imunidade. Então veja que o conjunto aí de fatores que melhoram a sua imunidade devem ser feitos ao mesmo tempo. Não adianta só você ter atividade física, só atividade física não vai resolver. Se você tiver só o sono adequado, também não vai resolver. Só alimentação adequada também não vai resolver. Mas é o conjunto, é o equilíbrio. Com isso, você vai melhorar muito as suas defesas e vai ter menos problemas de imunidade. E sempre que você tiver uma doença, um processo infeccioso, um processo inflamatório, alguma coisa, procure orientação médica, não use medicamentos por conta, porque muitos deles, como eu falei anteriormente, eles comprometem a sua imunidade, principalmente os corticoides, alguns outros anti-inflamatórios e até antibióticos utilizados de forma inadequada podem comprometer a sua imunidade. Uma outra condição que eu ainda não comentei, mas é o uso inadequado da bebida alcoólica, também é um outro fator que faz com que diminua muito a sua imunidade. Então, ter moderação, de preferência não beber, mas se beber, não utilizar bebida de uma forma contumaz, frequente, que isso também é um dos fatores de diminuição da sua imunidade. E o cigarro nem se fala, né? O cigarro acaba comprometendo muito também o seu organismo, fazendo que não só com que a sua imunidade acabe baixando muito, mas também fazendo com que você tenha uma série de doenças em função do próprio cigarro, não só pela diminuição da sua imunidade. Então, a partir de hoje, a ideia é viver bem. E se você conhece alguém que anda doente por aí, que vive se queixando com uma ou outra coisa, dê essas dicas, que isso vai fazer muita diferença. E até a próxima semana com um novo assunto especialmente para você.